como é que vocês estão? Tudo bem? Vivi aqui no Enem novamente com vocês para nós darmos continuidade ao nosso estudo sobre coesão. E hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de coesão. Falamos numa outra aula sobre coesão lexical e a importância de nós termos o conhecimento, o domínio sobre os tipos de coesão, né, coesão lexical, e a importância de nós termos conhecimento sobre a semântica, o sentido das palavras em um determinado contexto, numa relação de genericidade ou de especificidade. Então nós falamos sobre uma relação sinonímica, antonímica, né? Falamos também sobre a relação de homonímia ou paronímia que existe entre as palavras. Hoje nós falaremos sobre coesão referencial. E o que essa palavra propõe para nós? Referência diz respeito a expressões que vão ter o papel de retomar ou de antecipar ideias que já foram mencionadas no texto. Então, na verdade, a coesão vai ter o papel de funcionar como um elemento ligado para, digamos assim, evitar a repetição e ajudar na progressividade do texto, ok? Mas como assim referencial? Nós vamos, a partir de agora, elencar para vocês algumas considerações importantes sobre essa coesão referencial. Em primeiro lugar, a coesão referencial, ela procura evitar a repetição desnecessária de termos e conectar uma ideia nova a ideias o quê? Anteriores. Por exemplo, vamos pensar aqui na classe gramatical pronomes. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo para que vocês possam pensar na prática como é que funciona essa coesão referencial, como eu disse para vocês, de maneira que vai evitar a repetição de palavras e termos da oração. Exemplo, nos cursos de educação física está ocorrendo uma revolução. Vou repetir, nos cursos de educação física está ocorrendo uma revolução. A revolução vem provocando questionamentos sobre alguns conceitos. Vocês perceberam? Perceberam que o termo revolução está repetindo? E que eles estão muito juntos, porque quando a gente pensa em repetição, a gente pensa em repetição, por exemplo, numa perspectiva como se fosse algo errado. Mas claro que pode haver repetição de palavras, mas a gente tem que ter cuidado com a repetição de palavras que estão próximas, tudo bem? Então, como é que nós faríamos isso? Tendo conhecimento, né, de coesão referencial, fazendo uso de um termo, de um elemento que retome o termo antecedente e assim evitando a repetição. Então, exemplo, nos cursos de educação física está ocorrendo uma revolução que vem provocando questionamentos sobre alguns conceitos. Vocês perceberam que nesse caso eu precisei fazer uso do conectivo que, do pronome relativo que está tendo o papel de retomar revolução. Então, pronome retomando um nome. Compreenderam qual o papel da coesão referencial? Agora, quando eu coloco para vocês assim, exemplos como esses. Vi do outro lado da rua João. Chamei-o, disse-lhe o que pretendia. Ele acolheu minha ideia e ajudou-me. Então, o que vocês percebem? Quem foi que eu vi? O sujeito sou eu, que está subentendido. Quem foi que eu vi? João. Para eu não dizer, chamei João, disse a João que pretendia. Vocês perceberam que eu faria uso do substantivo próprio João por 3 vezes? Então, se eu tenho conhecimento da língua, eu posso fazer uso de elementos que vão retomar anaforicamente o termo João. Então, chamei-o. Percebam que o pronome oblíquo o se refere a ele, João. Quem diz algo a alguém. Então, disse-lhe, ou seja, disse a ele, ou seja, que se remete a João. Li, também um pronome oblíquo de terceira pessoa que se refere a ele e ela. Ele, no caso João, acolheu minha ideia e ajudou-me. Então, vocês percebem que ele acolheu minha ideia e ajudou-me. Esse me já faz menção a quem? Ao sujeito eu, ou seja, que está subentendido. Agora, se eu coloco para vocês assim, peço-lhe apenas isto, 2 pontos, que não se perca. Então, essa expressão que não se perca, ela tem um papel de explicar, ou seja, de afirmar algo que ainda vai ser dito. Mas é o pronome demonstrativo isto de primeira pessoa que faz uma menção
catafórica, ou seja, de catar, ou seja, para depois do texto o que ainda vai ser dito. Se eu digo, por exemplo, esta foi sempre a minha doutrina, esta, tudo que há de bom e útil pode ser obtido por amor ao próximo. Então, quando eu faço uso do demonstrativo esta de primeira pessoa, eu estou me referindo ao tempo atual, ao momento atual, presente. Mas já se eu fizesse uso do esse, essa, isso, essa semana, eu estaria me referindo a uma semana, o quê? Que já passou. Se eu coloco para vocês assim, o Brasil é um país onde o incentivo à educação é primordial. A gente percebe muito as pessoas errando, fazendo uso inadequado do pronome relativo onde. Aprendam, o pronome relativo onde, ele tem um papel sempre de retomar o termo antecedente, ou seja, só pode retomar lugar. Então, nesse caso, onde foi empregado de maneira perfeita, tá certo? Então, onde estabelecendo a coesão referencial, porque está retomando o termo antecedente país. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Agora nós vamos falar em coesão referencial do tipo esofórica e endofórica. Vocês já ouviram falar nessas expressões? Não se preocupem, não se trata de nenhum palavrão. Então, o que é a coesão esofórica? Como o próprio nome sugere, a coesão esofórica ela ocorre quando a referência é feita a algum componente de comunicação, ou seja, um receptor que está fora do texto. Então, fora. Vamos para a prática. Vocês conhecem essa música Você, de Tim Maia? Que diz, de repente a dor de esperar terminou e o amor veio enfim. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Então vi o tempo passar, o inverno chegar, outra vez, mas desta vez todo mundo sumiu. Um encanto surgiu, meu amor. Você, vamos agora para a parte da música propriamente dita. Você é mais do que sei, você é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby, certo? Então ele diz assim ainda, bem-vindos, você está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você aqui, irmão. Só estava faltando você aqui, bem-vindo à celebração. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vinda. Só estava faltando você aqui, só estava faltando você, irmã. Só estava faltando você aqui, bem-vinda à celebração. Esse é um texto de Padre Carlos. Mas, afinal de contas, o que há em comum entre essa música Você, de Tim Maia, e esse texto do Padre Carlos? Vocês perceberam que ele faz menção a um receptor, a um você, que está fora da superfície do texto? Pois bem, então é o pronome você que está tendo o papel de catar, quer dizer, esoforicamente, fora do texto, esse termo para estabelecer a coesão, né, o sentido ao texto propriamente dito. Então, quando o Padre Carlos diz, você que está chegando, só faltava você aqui, bem-vindo à celebração, só faltava você aqui. Então, nesse caso, está havendo a coesão referencial através do pronome você, de maneira o que, pessoal? Esofórica. Vocês conhecem essa obra de Machado de Assis? Memórias Póstumas de Brás Cubas? É muito comum, então com certeza vocês já ouviram. Então, qual é a ideia agora? A ideia agora é nós compartilharmos o capítulo 1, né, que fala sobre o verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então eu vou compartilhar com vocês um trecho do capítulo 1, para que vocês possam perceber, ainda com esse terceiro exemplo, como é que ocorre esta coesão esofórica. Tudo bem? Prestem atenção, por favor. Ao leitor. Que Stendhal confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e constema. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quanto muito, 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu,
Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Stern ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Vamos lá. Pode ser obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente, grave, achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente, frívola, não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí ficar privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião. E o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado, conseguintemente. Evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, aliás, desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesmo é tudo. Se não te agradar, fino leitor, olha o que da questão aí, ó, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não agradar, pago-me com um piparote e adeus. Então vocês percebem como o Machado de Assis é debochado, como ele é irônico, como ele é satírico. Quer dizer, ele se dirige a um leitor, né, com desdém, né? Quer dizer, se você gostar, bem. Se você não gostar, tudo bem. Para mim também tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, o teor, por isso que muita gente não gosta da obra de Machado de Assis, porque percebe esse desdém, esse deboche, né, que é característico do discurso machadiano. Então, quando ele coloca, se te agradar, fino leitor, pago-me a tarefa. E se não te agradar, pago-te com um piparote e adeus. Quer dizer, para mim também tudo bem. Então, vocês percebem que a coesão no texto, ela se dá de maneira esofórica, porque vai se buscar esse pronome você, quer dizer, fora do texto. Agora vejamos assim, como é que ocorre, afinal de contas, essa coesão endofórica? Como é que ela ocorre, afinal de contas? A coesão endofórica, ela ocorre, como o próprio nome sugere, quando o referente se acha expresso no texto, em outras palavras, dentro do texto. Ela ocorre, minha gente, quando os componentes de um texto, eles se interrelacionam, ou seja, eles se referem uns aos outros, fazendo referências, tanto anaforicamente como cataforicamente. Então, primeiro eu falei para vocês de coesão esofórica. Agora eu estou falando de coesão endofórica, que diz respeito quando a esses elementos do texto estabelece essa conexão, mas que eu vou buscar dentro do próprio texto, mas de forma anafórica ou então catafórica. Falemos agora sobre a coesão anafórica. A coesão anafórica, em primeiro lugar, ela ocorre quando a referência é feita a alguma palavra do texto que já foi citada antes, ou seja, anteriormente, anaforicamente antes. Então, por exemplo, isso pode ocorrer, por exemplo, fazendo uso dos pronomes relativos, fazendo uso de pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, ou então fazendo uso de pronomes demonstrativos, como esse, essa, isso, né? E também como os pronomes relativos, que, quem e onde. Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo clássico. Faliana e Edileuza são minhas colegas em outra escola. Quem é que é minha colega? Quem são minhas colegas em outra escola? Tá claro para vocês. O referente 1, Faliana, e o referente 2, Edileuza. Elas são minhas amigas, tudo bem? Então, agora vocês perceberam que quando eu fiz uso do pronome elas de terceira pessoa, está funcionando como um elemento, um referente, um elemento de coesão referencial, porque se refere a Faliana e Edileuza respectivamente, de maneira o quê? Endofórica, retomando um termo que já foi citado anteriormente. Mas quando eu coloco para vocês, por exemplo, fofocas, traição, tudo isso pode estragar uma relação. Quer dizer, o que pode estragar uma relação? Fofocas e traição. Então, tudo isso, quer dizer, essa expressão tudo isso
faz menção, quer dizer, um referente que estabelece a coesão no texto e faz menção a um termo que já foi citado anaforicamente no texto. Exemplo 4. O cursinho onde trabalhamos fica no centro de Juazeiro. Quer dizer, onde é um pronome relativo que vocês já sabem que só pode retomar lugar, jamais coisa ou pessoa. Então, onde, na verdade, diz respeito a esse pronome que estabelece a coesão referencial, porque faz menção, né, ao termo, ao referente cursinho, de maneira anafórica. Olha só que delícia que nós estamos vendo aqui nesta imagem. Então, a gente vai começar a especificar como é que se dá esse processo de coesão referencial, tá certo? Mais precisamente, anafórica. Pronomes pessoais do caso reto, né? Pessoal, pode ser do caso reto ou do caso oblíquo. Então, vocês lembram que nós temos 3 pessoas no discurso? Eu, nós, tu, vós, ele ou elas, né? São pronomes pessoais porque dizem respeito às 3 pessoas do discurso. Então, quando eu digo João e Maria casaram, eles são pais de Ana e Beto. Quem foi que casou? O referente 1, João. Referente 2, Maria. Então, quando eu faço uso do eles para retomar, fazer referência aos referentes João e Maria. Então, eles estabelecem o nome pessoal de terceira pessoa, eles, é responsável pela coesão referencial anafórica. Tudo bem, pessoal? Até aí? Não esqueçam que para estabelecer ainda esse processo de coesão, além do emprego dos pronomes pessoais, eu também posso fazer uso, né, de pronomes demonstrativos, né? Então, pronomes demonstrativos e também advérbios, vale salientar. Então, o pronome demonstrativo é aquele que vai situar coisas ou pessoas em relação às pessoas do discurso. Então, demonstrativo de primeira pessoa é este, esta, isto. De segunda pessoa é esse, essa, isso. De terceira pessoa, aquele, aquela ou aquilo. Então, quando eu proponho para vocês um exemplo como este, fiz todas as tarefas, com exceção desta, 2 pontos, arquivar a correspondência. Desta diz respeito à fusão do pronome desta mais desta, de mais esta. Perceberam? De mais esta que é igual a desta. Então, eu vou utilizar o demonstrativo de primeira pessoa para fazer menção ao quê? A um elemento catafórico, ou seja, que ainda vai ser dito no texto. Arquivar a correspondência. Então, por exemplo, se eu já tivesse falado sobre arquivamento de correspondência antes do texto, então eu iria utilizar o pronome desse, porque faria menção anafórica ao que foi dito antes. Não nos esqueçamos também que poderemos também fazer uso de elementos, de expressões comparativas, né, para estabelecer essa relação de semelhança entre os termos. Por exemplo, mais um dia igual aos outros. Aos outros o quê? Dias. Então, vocês perceberam que eu não precisei repetir o substantivo, a palavra, o nome dia. Perceberam? Mais um dia igual aos outros. Então, na verdade, essa expressão igual ao foi o elemento, né, o referente, que estabeleceu essa relação, nessa coesão entre os termos da oração. Então, na verdade, aos outros dias. Então, essa expressão aos outros, na verdade, faz menção ao outro dia, que foi dito na superfície do próprio texto. Ou seja, então ocorreu uma coesão referencial endofórica, porque eu fui buscar na própria superfície do texto. Agora falemos sobre coesão catafórica. A coesão catafórica, como o próprio nome também sugere, ocorre quando a referência é feita a um termo ou expressão que ainda vai se dizer, tá certo? Mas que está na superfície do próprio texto. Então, catafórica é porque a referência vai ser feita sempre para frente, isto é, retomado por antecipação. Então, nesse caso, para estabelecer, fazer uso dessa coesão catafórica, eu posso fazer uso dos demonstrativos este e esta, cujo e variações. Para fazer menção ao que foi dito antes, esse, essa, isso. Para o que vai ser dito ainda, ou seja, para frente, de forma catafórica, eu vou utilizar este, esta e isto.
Olha só o que nós temos aqui, um cartão de amor, né? Que legal, né? A gente vive num mundo tão tecnológico atualmente, em que as pessoas estão tão acostumadas a trocar mensagem de WhatsApp, aquela coisa toda. Esta semana, uma amiga minha, de 20 anos na verdade, né? Nós estudamos juntas na faculdade e graças a Deus estabelecemos esse vínculo, essa amizade, mesmo que à distância, mas o carinho e consideração são tamanhos. E aí eu resolvi, esta semana, fazer uma ligação para ela pelo WhatsApp, chamada de vídeo, porque agora eu só ligo assim, né, para as pessoas, porque eu tô com saudade de gente, aquela coisa toda, e eu preciso olhar olho no olho. Eu sou daquele tipo ainda de olhar aquela questão olho no olho. E aí quando eu liguei para ela, vocês não têm ideia do quão emocionada ela ficou. Ela disse: "Meu Deus, esta foi a ligação do dia", porque eu recebi tanta mensagem e assim, receber uma ligação e sua, eu ganhei meu dia, foi meu presente de aniversário. Porque assim, as mensagens, por mais bem intencionadas que elas sejam, por mais verdadeiras que elas sejam, elas vão continuar sendo uma mensagem. Então, muitas vezes, a gente nem tem ideia, isso pode causar uma ideia, né, não menos importante do que um cartão, do que um olho a olho, do que um algo escrito. Então, atitudes que nós tínhamos antes tão corriqueiras, tão simples, que estão praticamente caindo em desuso. Então, vivi no Enem, procura sempre manter essa tradição, né, do olho no olho, do abraço, da mensagem, do texto específico, né, para fazer a diferença aí nessas nossas relações como um todo. Então, lia-se no cartão esta frase, dois pontos: eu te amo. Então percebam que o pronome esta, demonstrativo de primeira pessoa, ele foi muito bem empregado, porque ele vai fazer menção a uma informação que vai ser trazida na superfície do próprio texto, endofórica, mas ela vai fazer menção a algo que vai ser dito na frente do texto. Eu te amo. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o eu te amo não foi dito antes. Então eu vou fazer menção do pronome esta para informar para você, leitor, que essa informação é nova, ela vai ser acrescentada, ela está à frente, ela não foi dita anteriormente. Tudo bem? O que é que nós temos aqui? Vários cadernos do Enem 2019, não é isso? Eita, parece que dá um frio na espinha, mas não precisa não. Nós estamos fazendo a nossa parte. Por que ficar treinando com simulado, solução de questões? Não precisa de nada disso. E nós temos aqui um dos cadernos do Rosa, né, que está aí com a frase de efeito, que diz: venha, o amor tem sempre a porta aberta. Aí eu intitulei assim esse exemplo: os assuntos que mais caem no Enem são estes, dois pontos: variedades linguísticas, figuras e funções da linguagem. Por que eu fiz uso do pronome demonstrativo estes, pessoal, de primeira pessoa? Para informar para você, leitor, que variedades linguísticas, figuras e funções da linguagem diz respeito à informação que está estabelecendo a coesão referencial no texto, né? Endofórica, porque essa informação ela é encontrada, ela é descrita na superfície dentro do próprio texto, só que de maneira catafórica. Por isso que eu fiz o tudo demonstrativo este. Tudo bem até aí? Tranquilinho para vocês? Mas para a gente não deixar, digamos assim, de trabalhar coesão referencial na sua superficialidade, eu gostaria de compartilhar com vocês por aqui outros tipos de coesão referencial. E a primeira delas é a nominalização. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Por favor, prestem atenção. Os alunos esforçados, eles foram aprovados. A aprovação lhes trouxe euforia, né? Faltou o izinho. E a aprovação lhes trouxe euforia. Qual é o componente coesivo aí? É a aprovação, perceberam? E a aprovação lhes trouxe euforia. Então, o que vocês percebem? Eu tenho aqui uma locução verbal, foram aprovados. Os alunos esforçados foram aprovados. E a aprovação lhes trouxe euforia. O que lhes trouxe euforia? Não foi a aprovação? Então, eu estou dizendo para vocês que a coesão textual se estabeleceu, né, através da nominalização do nome à aprovação. Tudo bem? Vamos falar também aqui, por exemplo,
num contexto como esse, né? Eu morro de vontade de ter cachorro, né? Na verdade, eu não tinha vontade de ter cachorro, mas meus filhos, né, tem alguns anos que vem plantando assim no meu juízo esse sentimento, este amor, né, por possuir um cão em casa. E eu sempre costumo dizer que quando eu tiver, se eu tiver, será esse aqui, essa coisa linda que está espelhada aí na tela de vocês, esse Golden. E eu coloquei como exemplo assim: Vivi no Enem, comprou um cão. Que diz que palavra tem poder, né, minha gente? Que meus filhos não saibam. Vivi no Enem, comprou um cão. O animal já conhece todos os cantos da casa. Então, o que vocês percebem? Vocês perceberam que cão está para animal e animal está para cão? Vocês perceberam isso? Então, quando eu faço uso do substantivo animal, eu estou fazendo menção, né, estabelecendo a coesão no texto, né, também através da nominalização. Ou seja, o animal, o termo animal, faz referência ao nome, ao termo que? Cão. Então, através da nominalização. Podemos também compartilhar a partir de agora com vocês, através dessa imagem aí, né, que nos remonta a viagem, férias, aquela coisa toda. Então, além da nominalização, por que não falar em sintetização? E a sintetização, ela ocorre, né, essa coesão, através do uso de expressões sintetizadas. Então, eu poderia pontuar para vocês assim: viagens, passeios, teatros, espetáculos. Tudo nos mostra o mundo. Afinal de contas, o que é que nos mostra o mundo? Não é tudo? E o que é esse tudo? Viagens, passeios, teatros e espetáculos. Muita coisa boa aí, não é, gente? Então, o pronome tudo, indefinido, ele está sintetizando tudo o que foi dito, né, fazendo referência a tudo que foi dito na superfície do texto, quer dizer, de maneira endofórica, e também o que, pessoal? Anafórica, ao que foi dito antes. E o advérbio? Será que o advérbio, afinal de contas, ele pode também trazer essa perspectiva para estabelecer essa coesão dentro do texto, essa referência dentro do texto? Vejam esse quarto aqui. Observar esse quarto? Vocês acham que esse quarto é de uma menina? Opção número 1. Opção número 2. Esse quarto é de um menino? Então, pensamos na perspectiva do gênero. Agora, pensem aqui com Vivi, nesse quarto, né? Acerca deste quarto. Vamos pensar aqui na faixa etária, por exemplo. É de uma criança? Um adolescente? Um jovem? Um adulto? Alguém aí está se identificando. Tem alguém aí se identificando com a bagunça deste quarto, eu tenho certeza. Então, vamos aqui para o exemplo, para a prática. Hesitando entrar no quarto de João Gabriel. Ali deveria estar escondida a resposta. Você hesitando, vou repetir. Hesitando entrar no quarto de João Gabriel. Ali deveria estar escondida a resposta. Vocês perceberam que o advérbio ali de lugar faz menção anafórica, faz referência, faz menção anafórica ao quarto de João Gabriel? Então, estabelecendo assim a coesão, promovendo a coesão entre os termos da oração, né, a harmonia entre os termos da oração e assim evitando a repetição. Mas eu também poderia pontuar para vocês algo muito importante para o Enem e para os vestibulares, né? Por exemplo, não sei se vocês lembram dessa palavra elipse e zeugma. Elipse e zeugma são duas figuras de linguagem de que, pessoal, que consiste no emprego da omissão de um termo. Para essa omissão do termo, de uma expressão, ela pode ser proposital, como eu disse, pode ser intencional, né? Então, existe todo um valor expressivo, né, quanto à omissão desse termo, dessa expressão. O fato é que essa coesão, ela pode acontecer por elipse ou por zeugma. A coesão por elipse, ela ocorre quando a omissão de um termo está subtendido no texto. Vou repetir. A coesão por elipse, ela vai acontecer quando vai haver a omissão de um termo, mas que está subentendido, está dentro do texto. Já a coesão por zeugma é a omissão de um termo que já fora citada o quê? Anteriormente, tá certo?
Então, elipse, omissão de um termo subentendido. Essa palavra, esse termo, essa expressão não foi escrita no texto. Mas eu, como leitora, não terei dificuldade de identificar essa expressão. Já a coesão por zeugma é quando essa expressão está omitida, mas ela já foi dita, ela foi lá escrita no texto. Então, eu posso fazer essa menção anafórica. Então, qual é a conclusão? A coesão por elipse ou zeugma é aquela que vai permitir a nós leitores uma conexão dessas ideias sem a necessidade de repetir uma palavra ou uma determinada expressão. Vamos falar sobre isso aqui agora? Então vamos lá. Olha isso aqui, nós estamos numa situação de um concerto, né? Aí musical, permitam-me a redundância. E eu tenho o seguinte exemplo. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Você os quer? Então, eu fiz uso apenas uma vez do nome ingressos. Só que tem uma expressão aí que faz menção aos ingressos. Que termo é esse? Não é o pronome oblíquo os de terceira pessoa que faz menção a ingressos? Então, esse os, então você quer os ingressos? Então, vocês perceberam que o nome ingressos está subentendido? Então, nesse caso, essa coesão, ela se dá por elipse ou por zeugma? A pergunta é essa. Por elipse, a omissão de um termo subentendido. Então, nesse caso, não já foi citado antes o nome ingressos? Então, essa coesão se deu por zeugma. Tudo bem, pessoal? E a coesão por elipse? A coesão por elipse, ela ocorre quando a gente omite um termo ou oração que facilmente a gente pode identificar ou subentender na superfície do texto. Então, vejamos aqui. Veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas. Veio sem pinturas, em vestido leve e sandálias coloridas. Vocês perceberam que, por exemplo, primeira oração, veio sem pintura. Segunda oração, em vestido leve. Terceira oração, sandálias coloridas. Mas espera aí, Vivi, para tudo. Oração para ser oração tem que ter verbo. Você disse que em vestido leve é oração 2 e que sandálias coloridas é oração 3. Gente, acorda para a vida, acorda aqui para Vivi. A forma verbal veio, ela está subentendida, mas ela pode ser facilmente identificada pelo leitor. Então, olha só se eu dissesse, veio sem pinturas, veio em vestido leve, veio em sandálias coloridas. Precisaria isso tudo de veio? Não. Então, a coesão é por elipse. Então, a forma verbal veio está subentendida e pode perfeitamente ser identificada na superfície do texto. No mar, tanta tormenta e tanto dano. Coesão também por elipse. Sabe por quê, minha gente? Sabe o que está subentendido aí? A forma verbal haver. Então, no mar, há tanta tormenta e há tanto dano. Então, coesão por elipse. O termo não está escrito, mas pode ser facilmente identificado no contexto do texto. Então, vamos aqui retomar essa questão da coesão que se dá por zeugma. Então, como eu disse, ocorre quando um termo já foi citado no texto, mas ele é suprimido propositadamente, tá certo? Ficando o quê? Subentendida a sua repetição. Vieira vivia para fora, para a cidade, para a corte, para o mundo. Bernardos para a cela, para si, para o coração. Quem é que vivia para fora, para a cidade? Não era Vieira? Aí precisa dizer que Bernardes vivia para a cela, para si, para o coração. Então, o que vocês percebem? Que a forma verbal vivia está subentendida. E por que acontece zeugma? Porque a forma verbal vivia já foi citada na superfície, ou seja, anafórica do texto. Tá tranquilo, gente, para vocês? Então, por aqui, a gente termina a nossa aula de coesão referencial. E o nosso terceiro momento é sobre o estudo de coesão recorrencial.